Pastor Luiz, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês. Queridos, eu quero convidá-los, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Aí. Pronto. Eu falei no começo que eu estava quase me sentindo à vontade, né? Agora já estou à vontade já. Então vamos lá. Lucas capítulo 17, verso 11, diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Bondoso Deus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração e nós suplicamos, ó Pai, o Teu favor. Nós estaremos agora, Senhor, diante da Tua palavra, e como já foi dito e orado aqui, Senhor, nós precisamos de Ti. Instrua, Senhor, o Teu povo, edifica-nos na Tua palavra, Senhor, e aplica a Tua palavra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão sentados aí, muito bem confortáveis, certo? Olha que lugar gostoso, ventiladorzinho, ó. Tá uma noite fresquinha, gostosa, né? Você está sentado aí. A pergunta que eu faço para você é: quando a pessoa que desenvolveu esse banco que você está sentado, quando ela criou esse banco, ela fez esse banco com qual objetivo? Qual era o propósito da pessoa quando ela foi, separou a madeira, tirou as medidas, cortou ali, pregou, com um propósito para que esse banco fosse usado para quê? Com um objetivo muito claro. Quem faz um banco para que alguém possa se assentar nesse banco. Eu estou segurando esse microfone. Queridos, a pergunta é: qual era o objetivo da pessoa que desenvolveu um aparelho como esse? A ideia também é simples. Quem criou um microfone como esse, fez com a ideia, fez com o propósito para que a pessoa, ao utilizá-lo, a voz fosse amplificada. A voz, ela tomasse uma dimensão, uma proporção maior para quem fosse falar, para quem fosse cantar. Esse microfone, ele é sem fio, e já foi pensado nisso. Ele vai aqui, possivelmente, uma bateria ou pilhas, e aí vem uma outra pessoa que desenvolveu a pilha, também com esse propósito, para poder trazer energia, não somente a um microfone como esse, mas para qualquer outro tipo de aparelho que precisa de uma bateria. Amados irmãos, pensando em tudo isso, nós olhamos para as coisas à nossa volta e a gente vai perceber que tudo à nossa volta foi criado com um propósito, serve para um objetivo. Pensando em tudo isso, a minha pergunta para você nessa noite é: para que você serve? Você foi criado para qual objetivo?
Você foi criado para qual propósito? E aí, meus irmãos, nesse momento, você que faz parte dessa igreja, uma igreja bíblica, louvado seja o nome do Senhor, você já deve estar pensando aí na resposta, e com certeza a sua resposta é certeira. Para que você foi criado? Bem, eu fui criado, nós fomos criados para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, pensando em tudo isso, essa era também uma resposta que se fazia presente na mente de muitas pessoas na igreja da era passada, durante a Idade Média. Sabe, quando nós olhamos, queridos, para a história da igreja, nós vamos perceber que essa resposta ela também estava na ponta da língua de muitos cristãos no passado. Porém, com uma diferença. Embora essa resposta ela estava na ponta da língua de muitos desses cristãos, na prática, meus irmãos, muitos deles haviam se esquecido, haviam perdido isso em seus corações. Porque a igreja, queridos, durante o período da Idade Média, século XV, século XVI e outros anos ainda anteriores, o fato é que no cenário ali onde aconteceu a Reforma Protestante, nos dias de Martinho Lutero, o que a gente vê ali na história da igreja era que essa igreja, ela vivia, meus irmãos, numa espiritualidade, mas uma espiritualidade oca, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade egoísta. As pessoas, elas viviam escravizadas pela falta de um ensino bíblico, ou quando tinha algum tipo de ensino, mas era um ensino distorcido, um ensino que jamais havia sido ensinado pela Bíblia. Nós olhamos para a história da igreja, meus irmãos, nos dias ali que apontam para a época de Martinho Lutero, o cenário ali que ele presenciou era que os líderes dessa igreja eram líderes que na sua grande maioria eram líderes que eram movidos pelo poder, eram líderes que eles eram movidos pela ganância. Tanto é que se cantava um corinho naquela época dizendo: quando no cofre uma moeda ressoa, do purgatório sai a alma de uma pessoa. Líderes gananciosos. E meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso cenário, o contexto evangélico brasileiro, quando nós olhamos para esse cenário gospel que nós vemos aí, a gente percebe que nós não estamos distantes disso. Nós não podemos generalizar. É claro que quando você liga a sua televisão ou você acessa a sua internet, você vai encontrar ali sim pessoas, homens engajados ali com o propósito de pregar o evangelho autêntico, genuíno. Você liga ali, se eu não me engano, na Bandeirantes, eu não sei se é na Bandeirantes ou na Rede TV, mas ou é de domingo à tarde, ou é de sábado à tarde, você encontra ali o programa do pastor Hernando Dias Lopes, um homem de Deus, um homem que Deus tem usado ele para abençoar o nosso país. É um programa de televisão e que propaga o verdadeiro evangelho. Mas aí, meus irmãos, a gente sabe que na grande maioria, queridos, quanta exposição de um evangelho que na verdade não é o evangelho. O evangelho ralo, o evangelho medíocre, na verdade um evangelho distorcido, um evangelho que nos aponta, nos mostra, nos leva para esse tipo de evangelho que era na época de Martinho Lutero o ensinado. Meus irmãos, eu sei que você é uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Eu sei, querido, que você é uma pessoa que tem muitos talentos. Eu sei que você tem os seus hobbies e você tem prazer em fazer essas coisas. Você gosta de fazer essas coisas. Eu penso que talvez o seu trabalho, você seja aí um baita de um profissional e talvez na sua área poucos fazem tão bem aquilo que você faz. Para aqueles que estão aqui, que estudam,
Eu imagino que você seja um baita de um aluno, né, irmãos? É assim que a gente pensa, é assim que a gente acredita. Que você se dedica e que você tem prazer nisso, as suas notas apontam para isso. Amém, irmão? Eu estou vendo ali um povo já falando em línguas ali atrás, ali. Mas o fato é, queridos, que quando nós pensamos em tudo isso é bom. Mas a pergunta que eu faço é, quando nós pensamos no nosso inventor, quando nós pensamos no nosso Criador, para que Ele nos fez? Quando nós pensamos, queridos, em tudo isso, o que nós percebemos é que o nosso Criador, Ele tinha um plano para a minha vida e para a sua vida, um plano muito especial. Mas o fato é, que plano é esse? Nós somos criados para quê, irmãos? Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse cenário da igreja do passado, e que infelizmente também se faz presente nos nossos dias, quando nós olhamos também para essa indagação sobre o para quê ou o porquê nós somos criados, meus irmãos, quando eu penso em tudo isso, eu me lembro de um texto como esse que nós acabamos de ler. Qual que era o cenário aqui, qual que era o contexto nesse texto que nós acabamos de ler? A caminho de Jerusalém, Jesus ele ia passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar ali, queridos, numa aldeia, saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos. E, queridos, esses homens, eles não se aproximaram de Jesus. Quando a gente lê esse texto, o que nós vemos é que eles ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe, irmãos? Porque eles estavam com lepra, e lepra era uma doença que exigia, a lei determinava que uma pessoa com lepra não podia se aproximar de ninguém. Eles viviam um drama existencial. Eles estavam longe da sua família, eles estavam longe da sua casa, eles não podiam se misturar com a sociedade, eles não podiam se misturar com ninguém, e a lepra era uma doença mortal. Na verdade, na mente deles ficava uma espécie de tic-tac, porque a qualquer momento eles podiam morrer, eles iam definhando, a sua carne ia apodrecendo. Esse era o drama desses homens, dessas pessoas. E aí, queridos, o fato é que Jesus se aproxima, e aí, de longe, queridos, eles gritam, eles apontam para Jesus, de longe, lá no verso 13 diz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E aí Jesus, em resposta, ele apenas ordena que esses homens, eles vão até os sacerdotes e se apresentem aos sacerdotes, porque era isso que a lei também exigia. Quando você lê lá em Levíticos capítulo 13, você vai ver ali como que a lei demandava com que aqueles homens se excluíssem, se isolassem, fossem expulsos. Mas também, queridos, quando, se porventura eles tivessem tido ali de alguma forma uma cura para essa doença, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote, ele funcionava como uma espécie de vigilante sanitário. Era ele que determinava quem estava com lepra, e se uma pessoa fosse curada, era ele que ia dar um atestado ali de cura, e era ele que ia incluir essa pessoa novamente. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu vou me travar aqui. Era ele que incluía essa pessoa no meio da sociedade novamente. E por conta disso, queridos, que Jesus ele ordena para que esses homens, eles vão em direção ao sacerdote. E é interessante que Jesus aqui, ele age de uma forma diferente, irmãos. Na verdade, uma coisa que a gente pode ver quando nós olhamos para Jesus é que Jesus ele age de formas, de maneiras diferentes. Nós nunca podemos colocar Jesus dentro de uma caixa de sapato e achar que ele tem que agir assim, assim, assado, do nosso jeito, de um jeito A ou de um jeito B. Porque quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 5 desse mesmo livro, a gente vai ver Jesus, quando um homem que estava com lepra diz: Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nós vamos ver ali Jesus colocando a mão naquele homem e curando aquele homem. Mas aqui Jesus ele não faz isso. Jesus não coloca as mãos sobre esses homens, e Jesus também não diz para eles: vocês querem ficar limpos? Então fiquem limpos.
Jesus simplesmente mandou eles irem em direção ao sacerdote. E o fato é que quando eles caminharam em direção ao sacerdote, irmãos, de uma forma milagrosa, numa ação divina, esses homens, eles foram curados. Eles foram ali curados diante desse ato de fé, enquanto eles obedeciam a Jesus. Mas aí, meus irmãos, aqui eu chamo a sua atenção para um fato, porque diante de tudo isso, todas essas coisas acontecendo, apenas um desses 10 voltou para agradecer pela cura. No verso 15 você consegue ler comigo? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. E como ele fazia isso, irmãos? Ele fazia isso em alta voz. Não somente isso, diz o texto, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Meus irmãos, eu quero que você entre nessa história. Quando nós vamos ler a Bíblia, o que é fascinante é a gente tentar entrar na história, para que a gente venha a sentir o drama das pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Como eu disse, esse homem, queridos, ele era uma pessoa que estava excluída de tudo, longe da sua família, longe da sociedade, sem absolutamente nada, com a vida ali à beira da morte, mas ele foi curado. E quando ele constata isso, meus irmãos, não resta outra coisa para esse homem, senão dar glória a Deus, e voltar em direção a Jesus, e se lançar diante dos seus pés. Mas o fato é que eram 10, e só foi somente ele que fez isso. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes o que nós vemos aqui é uma realidade muitas vezes para nós, em nós. O que nós vemos aqui, queridos, em relação a esses 9, é um retrato, queridos, do que é aquilo que nós chamamos de ingratidão. Diante disso, um pastor inglês chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. O número do que suplicam a Deus é bem maior do que o número daqueles que louvam ao Senhor. Amados irmãos, você já parou para pensar em como que Deus tem guardado a sua vida? Você já parou para pensar como que Deus tem sido bondoso para com você? Como que Deus tem sido misericordioso para contigo? Como que Deus tem sustentado você, a sua família? Como Ele tem se revelado como Deus provedor, o Deus Emanuel, que é contigo? Amados irmãos, o fato é que quando nós olhamos para as nossas vidas, meus irmãos, o fato é que nós temos muitos motivos para nós agradecermos a Deus. Embora talvez você não tenha aquilo que você tanto queira, mas saiba de uma coisa, ainda assim você tem muito mais do que aquilo que de fato você merece. Nós merecíamos a condenação eterna, nós éramos pecadores, miseráveis, nós havíamos virado as costas para Deus, mas Ele graciosamente olhou para nós com o seu olhar terno, o seu olhar de amor, e Ele nos atraiu para si, com amor eterno. Ele nos amou, meus queridos, e com seus laços, Ele nos puxou para perto de Ti. E aí, queridos, hoje nós somos pessoas regeneradas, transformadas. Nós nascemos de novo, e agora nós temos uma nova vida, e nós temos uma esperança. Será que nós, de fato, nós paramos para pensar em tudo isso? Ou nós fazemos como nessa citação de Charles Spurgeon, quando ele vai dizer que nós pedimos tanto, mas nós não agradecemos. Amados irmãos, esse é um erro que a grande maioria de nós, se não todos nós corremos. Isso me aponta para aquela situação de uma moça, que ela ganha um maravilhoso anel do seu noivo. Poxa, aquele noivo deu aquele presente maravilhoso, era aquele anel que brilhava, tinha uma pedra maravilhosa, e ela ficou admirada.
Ela ficou de boca aberta, o sorriso dela foi de uma orelha a outra. Ela ficou impressionada com a beleza radiante daquele anel. Ela colocou aquele anel no dedo e ela não tinha olhos para outra coisa senão para aquele anel. Tudo que ela fazia, na verdade, ela não fazia mais nada porque ela só olhava para aquele anel. Ela sorria o tempo todo olhando para aquele anel. Só que agora essa moça, ela não tinha olhos para mais nada, inclusive para o seu noivo, porque tudo que preenchia o seu coração era esse anel. Amados irmãos, eu vejo que essa é uma realidade nossa. Deus nos abençoa e muitas vezes nós olhamos tanto para o nosso anel, nos encantamos tanto com o anel e nós nos esquecemos do noivo. E aí, queridos, compelido pela gratidão, apenas um retorna, e ele faz isso como? Meus irmãos, diante de tamanho presente, de tamanha graça, esse homem, ele retorna, e ele retorna em festa, em alegria, louvando a Deus pelo milagre. E aí o texto faz questão de mencionar que esse homem, ele era um samaritano. Olha só, queridos, esse homem, ele não está nem aí com o fato dele ser ou não ser um samaritano, ou de Jesus ser ou não ser um judeu. O fato é, queridos, que ele vai e o coração dele é tomado por tamanha gratidão, por tamanha alegria. Ele tem dentro de si uma tamanha felicidade que ele volta cheio de júbilo e ele se lança aos pés de Jesus, mesmo Jesus sendo um judeu. Sabe o que é isso? É alegria, contentamento, felicidade e, acima de tudo, gratidão. Gratidão. No verso 17, então, nós lemos: Jesus lhe perguntou, ora, mas não era 10? Não era 10? Só está você aqui sozinho? Cadê os 9? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura, olha só, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Você começa aqui a entender, irmãos, para que eu e você nós fomos criados. Eu e você nós fomos criados com esse propósito, para darmos glória a Deus. É algo que eu e você nós sabemos, e sabemos disso muito bem. Mas nas nossas idas e vindas, nas nossas subidas e descidas, muitas vezes nós nos esquecemos disso. 9 homens se contentaram, queridos, apenas com o anel. 9 homens se contentaram apenas com uma cura física. E cada um deles, depois disso, seguiu o seu próprio caminho. Mas apenas um glorificou a Deus. E aí, queridos, ao voltar, esse homem não recebeu somente uma cura física, mas ao retornar aos pés de Jesus, esse homem, ele recebe a maior de todas as curas. Ele recebe uma cura espiritual. No verso 19, ele ouve as seguintes palavras de Jesus, e somente ele ouviu isso, os 9 não ouviram isso. Levanta-te, porque ele estava ali aos pés de Jesus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados irmãos, os 10, eles foram considerados cerimonialmente puros pelo sacerdote, mas apenas esse homem foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Tudo porque esse homem aqui, queridos, ele foi cheio de uma alegria, de um contentamento, de júbilo dentro do seu coração, por tamanho presente que ele recebeu graciosamente do seu Senhor. Esse homem, queridos, ele fez algo muito especial. E o que ele fez? Ele colocou em primeiro lugar Deus. O anel não era o mais importante para ele. Na verdade, o anel só aponta, queridos, para o cuidado de Deus. Na verdade, o anel só é uma revelação física, material, queridos, da provisão, do cuidado de Deus. Mas é só.
Na verdade, queridos, esse homem aqui, ele pensou primeiro em Deus, e nós sabemos disso porque ele voltou louvando ao Senhor. Queridos irmãos, dedicar glórias a Deus, essa é a razão da minha e da sua existência. Esse era o ensino que a igreja, nos dias do reformador Martinho Lutero, havia se esquecido. Essa verdade estava, queridos, na ponta da língua, mas na verdade ela havia se esquecido. Na verdade já não pulsava mais no coração da grande maioria daquelas pessoas. E eu e você, nós devemos constantemente nos lembrar disso. Todas as coisas que acontecem no mundo, todas as dádivas que eu e você, nós recebemos, todos os presentes, todas as manifestações do Senhor que nos alcançam, tudo isso, meus irmãos, é para que eu e você, nós possamos dar glória a Deus. Deus manifesta a sua glória, queridos, em tudo aquilo que Ele faz, e Ele revela de forma notória a sua excelência moral na minha e na sua vida, e tudo isso nos chama, nos convida, nos evoca a darmos a Ele louvor pela beleza que há nele, e não no anel. É isso que eu e você nós precisamos, porque Ele tem sido tão gracioso para comigo e para com você, e é por isso que eu e você, meus irmãos, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus tem sido tão bom para comigo e para com você, meu irmão. Deus, Ele tem cuidado de nós, Deus, Ele tem nos sustentado, mas não somente nesse sentido, nesse plano horizontal, nesse plano temporal, terreno, passageiro, momentâneo, mas Deus tem cuidado e tem agido em nós, de uma forma que eu e você hoje nós podemos ter, queridos, a esperança de termos uma nova vida, a plena convicção de que eu e você, nós teremos um novo amanhã, a plena convicção, queridos, que ainda que a nossa carcaça, ela venha se desfalecer nesta vida, em Cristo Jesus, eu e você, nós não iremos perecer, porque nós temos uma salvação que nos alcançou, num dado momento da sua história, da sua existência. O Senhor abriu os seus olhos, Ele rasgou o seu coração, penetrando dentro de você a palavra dEle, levando você a agora poder abrir os seus olhos. As escamas caíram, as tampas que estavam nos seus ouvidos foram ao chão, e agora você é uma nova criatura, você agora o ama, você agora o serve, você agora vive para Ele, você é dEle, e agora você tem uma plena convicção de que você irá viver para todo sempre com Ele. Amados irmãos, é isso que nos motiva nessa vida. Nós vivemos dias tão agitados, tão turbulentos, nós estamos sujeitos a tantas coisas, tantas decepções, nós entristecemos pessoas nos entristecem, acontecem tantas coisas, queridos, mas é quando nós olhamos, quando nós nos recordamos, quando nós resgatamos essa verdade que pulsa da palavra do Senhor, nós encontramos uma alegria, nós encontramos uma esperança, nós encontramos uma paz que ela não está baseada, uma paz que ela não vem como resultado das circunstâncias que nos rodeiam, mas é uma paz que vem sobre nós, que eu e você nós podemos sentir, apesar das circunstâncias, porque Ele tem sido bom para comigo e para você, e Ele tem nos dado essa convicção de uma nova vida em Cristo, irmãos. Mas ainda assim, tolamente, a gente ainda se vê se apegando, se prendendo ao anel, se esquecendo de dar glória a Deus pelo noivo, por quem Ele é. Que ingratidão, irmãos, que ingratidão da nossa parte. Amados irmãos, esse homem aqui é uma lição para mim e para você, de que eu e você, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Eu e você, nós precisamos render graças a Ele, porque essa é a razão para o qual eu e você, nós somos criados.
Meus irmãos, eu quero aqui destacar, para a gente finalizar, 2 pontos aqui. Eu comecei perguntando para que nós somos criados. Nós somos criados para quê? Nosso principal propósito aqui, queridos, qual é? E olhando para as escrituras, o que nós podemos perceber é que o nosso propósito aqui nesta vida, irmãos, enquanto nós trilhamos aqui, enquanto os nossos pés, eles pisam nesse solo, o nosso principal propósito aqui é glorificar a Deus. Em tudo aquilo que eu e você nós fazemos, seja com as suas palavras, seja com as suas ações, nós devemos nos empenhar para dar glória ao nosso inventor, ao nosso Criador, ao nosso Redentor. O reformador João Calvino, meus irmãos, ele incorporou essa verdade na sua vida. Ele incorporou essa verdade nos seus escritos, e ele incorporou essa verdade até mesmo na sua morte. Num dado momento, queridos, Calvino, ele foi tomado ali por inúmeras enfermidades, ele estava muito debilitado. E aí então, seus amigos, preocupados com ele, diz para ele, pede para ele, implora para ele, para que ele parasse de trabalhar, para que ele colocasse o pé no freio. E aí a resposta dele, uma resposta clássica que ele deu foi: o quê? O quê? O meu Senhor me achará ocioso? E, amados irmãos, ele deu essa resposta porque Calvino, ele vivia debaixo do lema: eu te ofereço, Senhor, meu coração, pronta e sinceramente. Ele vivia pelo Senhor, e para ele, irmãos, não fazia outro sentido viver a sua vida se não fosse para a glória do Senhor. Eu e você, nós também temos essa mesma motivação. Eu e você, nós também temos esse mesmo desejo. Queridos, da mesma forma, nós devemos dedicar as nossas vidas. Meus irmãos, qual é o propósito da sua existência? É um engano você pensar que o maior propósito da sua vida é você trabalhar e ganhar muito dinheiro. O maior propósito da sua vida não é você morar numa casa extraordinária, você dedicar todos os seus anos para que você possa ali acumular um recurso, para que você possa reformar ali a sua casa, trocar a sua mobília. Tudo isso é muito bom, meus irmãos, não é errado, mas esse não é o propósito final da sua existência. O maior propósito da minha vida e da sua vida não é você ter um carro do ano. O maior propósito da sua vida não é você conseguir aquela promoção no seu trabalho, ou você conseguir entrar naquela universidade, ou você ter ali vários e vários certificados, diplomas na sua parede. Tudo isso é muito bom nas suas devidas proporções, não é errado. Não é errado, mas, amados irmãos, o maior propósito da minha vida e da sua vida é nós vivermos para a glória de Deus. E nós podemos trabalhar vivendo para a glória de Deus. Nós podemos estudar e sermos alunos, bons alunos para a glória de Deus. Você pode trabalhar, você pode conquistar as suas coisas e fazendo tudo isso, glorificando a Deus. Nós não vivemos numa dicotomia onde existem coisas santas e coisas profanas. Não, tudo para nós é santo. O trabalho do pastor é um trabalho santo. Olha só, o pastor ele só tem que ler a Bíblia, estudar. Olha só que trabalho, ele fala as coisas de Deus, é um trabalho santo, mas o meu trabalho não é. Não, irmãos. Se você é o engraxate, glorifica ao Senhor engraxando sapatos. Se você é um mecânico, quando você está ali trabalhando nos carros dos seus clientes, trabalhe ali, faça o seu melhor glorificando ao Senhor com isso. Mas eu quero destacar aqui com vocês, irmãos, é que eu e você nós devemos viver tendo esse objetivo para as nossas vidas: glorificar o nome do Senhor, e fazer isso com tal intensidade ao ponto de que cada batida do nosso coração seja para a glória do Senhor. Nós precisamos, queridos, estar convencidos que o principal propósito da nossa existência é esse. Como afirma no Catecismo de Heidelberg, lança ali uma pergunta e diz: qual é o nosso único conforto na vida e na morte? E a resposta é: nosso único conforto é que no corpo e na alma, na vida e na morte, não perturbemos
pertencemos a nós mesmos, mas ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. Essa é a mentalidade que eu e você nós precisamos ter. Amados irmãos, quando nós nos apegamos a essa verdade que foi proclamada após a reforma do somente a Deus a glória, aqui, meus irmãos, na nossa peregrinação, enquanto nós caminhamos, enquanto nós trilhamos aqui nesse mundo, nós confessamos que tudo que Deus faz é bom, é bom, é bom. Isso nos ajuda a compreender também, irmãos, aquela verdade que Paulo destaca para nós, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas, não é a maioria das coisas, todas as coisas, todas as coisas. Isso muitas vezes lança um ponto de interrogação na nossa cabeça, mas a palavra de Deus ela não falha, é todas as coisas. Quando você está atravessando um deserto, quando você está no meio de uma tempestade, quando você está naquele momento agitado e turbulento, a Bíblia vai ressoar para mim e para você, todas as coisas, até mesmo aquelas que nós não compreendemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós confiamos nessa verdade, quando nós de fato nós cremos nessa verdade, isso produz uma paz dentro de nós, na plena convicção de que nós podemos estar no meio de um deserto, mas ainda assim nós sempre estaremos em boa companhia. E aí, movidos por essa convicção, irmãos, eu e você, nós podemos dar glórias ao Senhor. Sabe, queridos, a gente pode vivenciar isso na nossa família essa semana. Nós estávamos numa segunda-feira em casa, eu e minha esposa, o telefone tocou, e aí era minha sogra dizendo para minha esposa, olha, o pai, meu sogro, o pai, ele vai precisar ser internado. Internado? Mas domingo ele estava na igreja, ele estava até lá no trabalho do Prescamp, lá participou lá do workshop, estava tudo normal, vai ser internado. Ele passou na casa dos netos, né, das filhas ali, viu os netos, passou na casa da mãe dele, meio que para se despedir. Foi em casa, nós descemos com ele até na casa dele. Chegando lá, ele estava já passando senha de banco, já passando ali as datas que ia vencer as contas. Dia tal acontece isso, dia tal acontece aquilo, já meio que preparando, já deixando tudo meio que engatilhado. A minha cunhada já meio que chorando, a minha sogra segurando o choro. Nós fomos para o hospital, chegando lá, ele passou naquela sala de medir pressão, aquela coisa toda, já saiu de lá com uma cadeira de rodas. A minha sogra viu aquilo, aquele cenário todo, e ela já entrou em desespero. A gente meio que entrou num cenário de luta antecipado, irmãos. Meu Deus. Só que nós oramos ao Senhor. Deus, as nossas vidas estão nas tuas mãos. A vida do Toninho, meu sogro, está nas tuas mãos. O Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor continua sendo um Deus compassivo. Por favor, Senhor, venha ao nosso encontro e ajuda o meu sogro Toninho. Mas, irmãos, o fato é, queridos, que a gente viu a ação de Deus. Ele passou pelos procedimentos, a cirurgia era uma cirurgia delicada, o médico viu que ele falou que nunca tinha visto aquilo antes, enfim. Mas o fato é, irmãos, que a gente pôde ver o cuidado de Deus em todas as coisas. E até mesmo o fato dele estar entrando ali para ser internado, a gente pôde ver depois que aquilo fazia parte de um cuidado de Deus, porque o médico falou para minha sogra, olha, ele está correndo mais risco agora do que no meio da mesa ali de cirurgia. Porque o coração dele está trabalhando com menos de 5%, a qualquer momento aqui ele pode morrer. A gente viu com tudo isso, queridos, um cuidado preventivo do Senhor. Naquele momento inicial, a gente não via tudo isso. Mas olha só, queridos, os intentos do Senhor são maiores. E é por isso que nós podemos sim, com toda a convicção, queridos, crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando a princípio uma resposta não vem. E quando nós temos esse entendimento, nós podemos glorificar ao Senhor. E um último ponto, irmãos, qual é o nosso propósito aqui? Qual é o nosso objetivo? Para que eu e você nós fomos criados? Nosso principal deleite aqui nessa terra, meus irmãos, é que eu e você nós viemos a louvar a Deus.
Esse ex-leproso, ele glorifica ao Senhor, ele faz isso em alta voz, ele faz isso em alegria. E nós encontramos, queridos, essa felicidade quando nós louvamos a Deus. O breve catecismo de Westminster vai dizer o seguinte: o principal propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a razão da nossa existência. Dar glória a Deus, queridos, era o estímulo dos reformadores. Dar glórias ao Senhor, esse foi um dos principais fatores que impulsionaram a reforma protestante. Só que dar glória a Deus não significa dar a Ele algo que Ele não tem. O nosso Deus não é um personagem de uma mitologia grega, que precisa, que necessita da nossa adoração, de nós contemplarmos a Ele. De alguma forma Ele necessitasse disso, como que recebendo isso Ele fosse ficar mais forte ou ser mais poderoso do que Ele já é. Não, meus irmãos. Na verdade, queridos, nós podemos adorar a Ele, nós podemos glorificar a Ele. Quando Deus é glorificado na nossa vida, Ele não se torna mais glorioso. Na verdade, nós podemos concordar com uma expressão aqui de um teólogo do século 17, Thomas Watson, que ele diz o seguinte: a glória de Deus é uma parte tão essencial do seu caráter, que Ele não pode ser Deus sem ela. Nós exaltamos a Deus pelo que Ele é, e nós reconhecemos que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é Deus. Nós o glorificamos, não porque Ele precisa, mas porque nós o reconhecemos quem Ele é. E é para isso, irmãos, que eu e você nós existimos. Agora a questão é, nós compreendemos isso, irmãos, no nosso dia a dia? Nós compreendemos isso? Você compreende isso quando você está dirigindo o seu carro num trânsito? Você compreende isso, irmãos, quando você vai no banco e você vê ali que o seu saldo não está positivo? Você compreende isso quando de repente você recebe aquele telefonema, ou quando de repente você abre a sua caixinha de correio e você se depara com aquela correspondência? Viver para a glória de Deus, irmãos, essa é a nossa razão da nossa existência. Será que eu e você nós podemos dizer como Jonathan Edwards, um pastor do século 17, ele pôde dizer: os grandes momentos de minha vida não foram aqueles em que eu preocupei com minha própria salvação, não, e sim com aqueles em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei sua beleza e desejei a sua glória. Eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus e da glória de Cristo. Será que eu e você nós também temos esse mesmo anseio, esse mesmo desejo? Mais do que contemplar um simples e banal anel, nós temos esse desejo, esse objetivo de desfrutarmos de uma comunhão com Ele. Qual é o nosso objetivo? Qual é a razão da nossa existência? Todos nós sabemos que nós fomos criados para a glória de Deus. Mas será que nós realmente desejamos isso? Nós queremos isso? Como que está os nossos devocionais? Como que está a nossa leitura diária das Escrituras? Como que está o nosso tempo de oração? Como que está o nosso relacionamento com o Senhor? Como que está o nosso culto familiar? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Quais são as conversas que nós estamos tendo com o cônjuge? O que nós estamos falando? Como nós estamos nos comportando no nosso trabalho com aquelas pessoas que não servem ao seu Deus? Será que nós de fato anelamos isso, irmãos? Amados irmãos, o cristão, o verdadeiro cristão, ele anseia por isso. O verdadeiro cristão, ele decide viver para a glória do Senhor. E ele decide viver a ordem que Paulo estabeleceu lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que diz: porque fosse criado, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E não somente isso, 1 Coríntios do capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. É tudo, irmãos. Às vezes nós pensamos que pecar é quando você, de repente, você adultera. Pecar, de repente, quando você rouba. Pecado, de repente, é quando você pratica um assassinato. Não é somente isso. Você peca todas as vezes que você faz qualquer coisa, ou deixa de fazer qualquer coisa. Quando você deixa de glorificar o nome de Deus, você está pecando. Porque esse é o objetivo da nossa existência, irmãos. Viver para a glória de Deus. O pastor americano John Piper, ele vai dizer o seguinte: você pode sim pecar tomando um copo de suco de laranja, se você toma esse copo de suco de laranja, não glorificando a Deus. Você entende isso, irmãos? Amados irmãos, diante de todas essas questões, a grande questão aqui que eu lanço é: você quer viver para a glória de Deus? Nós de fato, nós almejamos isso? Nós de fato, nós queremos sair por aquela porta, tendo essa plena convicção: Senhor, eu preciso viver para a Tua glória. É isso que de fato eu e você nós queremos. Mas a pergunta então é, com tudo isso em mente, como que de fato nós glorificamos a Deus? Meus irmãos, nós glorificamos a Deus. Eu e você, nós glorificamos a Deus. Nós vivemos uma vida com um propósito, com um objetivo de glorificar a Deus quando nós confessamos os nossos pecados a Ele e buscamos um perdão que é certo em Cristo Jesus. Quando que nós vivemos para a glória do Senhor? Quando nós louvamos, quando nós o adoramos, quando nós nos deleitamos nele, nos deleitamos no nosso Deus que é trino, como nosso Criador, provedor, Redentor. Como ou quando nós glorificamos o nosso Deus? Quando nós confiamos piamente nele, quando nós entregamos todas as coisas aos pés dele. Nossos anseios, nossos medos, nossas expectativas, nossas frustrações, nossos ganhos, nossas percas, quando nós depositamos tudo isso aos pés dele. Quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós andamos com humildade, quando nós andamos com gratidão, quando nós andamos com alegria diante dele e tornando-se assim cada dia mais e mais conformados à imagem de Cristo. Uma alegria brotando dentro de nós e resultando numa aparência onde a cada dia nós somos cada vez mais e mais parecidos com o Filho de Deus. Quando que nós glorificamos ao Senhor? Quando nós conhecemos a Ele. Meus irmãos, quando nós participamos de um estudo aqui na igreja, quando nós participamos da escola bíblica dominical, ou de um estudo sobre a teologia sistemática, tudo isso nos permite conhecer mais a Ele. E quando nós o conhecemos, nós o amamos ainda mais. E aí, amados irmãos, quando nós o conhecemos, que nos impulsiona a amá-lo ainda mais, o resultado é que nós passamos a viver os mandamentos da palavra de Deus. Como que nós vivemos para a glória do Senhor? Quando nós temos uma mentalidade celestial e nós nutrimos o desejo de estar com Ele para todo sempre, irmãos. E quando nós não perdemos isso de vista, que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre, muitas das coisas que hoje apertam, estrangulam o nosso coração nesta vida, quando realmente nós mantemos o foco, irmãos, nós vamos ver que tudo isso é tão pequeno. Que na sua grande maioria são coisas tão pequenas e tão banais, mas são coisas que estão impulsionando ou levando você a perder o foco, a sair dos trilhos, a perder a direção. Somente glórias ao Senhor, somente Deus é glória. Esse é, meus irmãos, o mais elevado anseio de todo cristão: viver para a glória do Senhor. Meus queridos, você pode correr por muitas direções nessa vida. Você pode correr para várias e várias direções, mas nenhuma delas, meus queridos, nada, absolutamente nada, pode se equiparar ao viver para a glória de Deus. Na sua corrida nesse mundo, você pode obter muitas coisas.
você pode ter sucesso, você pode ter riqueza, você pode ter o aplauso das pessoas, mas você vai perceber no final de todas essas coisas que tudo isso, irmãos, não é nada, não passa, como Salomão dizia, não passa de vaidade. Isso não preenche você, ou não preencherá você. O que realmente traz plenitude e verdadeira alegria para o nosso coração, irmãos, é essa convicção de desfrutar desse relacionamento e vivermos para a glória de Deus. E essa verdade, irmãos, e é aqui, queridos, que nós encontramos o verdadeiro propósito para a nossa vida. É aqui que nós encontramos a verdadeira alegria. E é aqui, irmãos, que eu e você nós podemos nos unir ao apóstolo Paulo e dizer: ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Viver para a glória do Senhor. Você vai sair por aquela porta. Hoje é domingo, não é pé de cachimbo. Amanhã é segunda-feira. Mais uma semana se inicia na sua existência, se assim o Senhor lhe permitir. Você, queridos, você pode ter aí 2, 3, 4 ou mais opções, mas a minha oração é que você saia por aquela porta com esse anseio, com esse propósito, sair daqui para viver para a glória do Senhor. E talvez nesse momento o Senhor está trabalhando no seu coração, lembrando de coisas que de repente você precisa abandonar, para que você de fato possa viver para a glória do Senhor, de coisas que você precisa deixar, ou talvez Deus está falando com você nessa noite sobre coisas que você precisa resgatar, coisas que você precisa abraçar, coisas que de repente você fazia que hoje você não faz mais, ou que você faz, mas não faz com a mesma disposição ou alegria de antes. O Senhor está falando com você, essa é a minha oração. E que eu e você, meus irmãos, nós possamos sentir, de fato, a aplicação da palavra do Senhor por meio do Santo Espírito nos nossos corações.